Estamos de volta e você vai ver agora na quinta reportagem sobre os novos rumos da pecuária no Paraná que os pesquisadores e pecuaristas estão otimistas na produção de carne de alta qualidade em áreas declivosas. A pecuária moderna exige estudos e tecnologia não só em genética, mas também nas áreas de pastagens, principalmente nas consideradas inadequadas para a atividade. A região oeste do Paraná tem uma topografia muito acidentada, dobrada, como se diz no jargão popular. Por aqui pouco ou nada se vê de agricultura. Mas uma oportunidade de produzir carne de qualidade nesse tipo de topografia está nascendo. Só como registro, dados apontam que 50% das pastagens do Paraná estão em áreas assim, declivosas. O Elir, pesquisador do IAPAR, no Instituto Agronômico do Paraná, é professor doutor em forrageiras e está desenvolvendo estudos sobre criação de gado de corte em áreas declivosas para a produção de carne de alta qualidade. E esse desafio, esse estudo, partiu do pecuarista Mauri, que nos 430 alqueires da sua propriedade, 93% é em área assim, declivosa. Que desafio você fez para o Elir? Sérgio, na verdade a gente na busca de produzir mais na propriedade, já que, como você mencionou, é quase totalmente área dobrada, nós procuramos um instituto de pesquisa que é o IAPAR aqui, quase vizinho nossa, e tivemos a satisfação de encontrar o Dr. Elir, que é uma pessoa que entende do assunto e um entusiasta que abraçou a causa com a maior da boa vontade. Professor, o que aconteceu? Eu aceitei o desafio e foi 2 anos de preocupação e após esse desafio nós procuramos fazer um diagnóstico. Desafio feito? Desafio aceito. O Mauri tem 1.500 cabeças entre Nelore e Angus. Na propriedade ele faz todas as fases, cria, recria e engorda. O que o Mauri quer é aumentar a produção de carne. Hoje ele abate 420 cabeças por ano, aos 24 meses de idade. Os machos pesando 18 arrobas e as fêmeas pesando 16 arrobas. A meta do Mauri é de abater 600 cabeças por ano, com os machos pesando 18 arrobas aos 16 meses de idade. Eu pretendo acompanhar esses números, chegar nesses números de abate com essa idade, aproveitando essa pastagem que vai ser adubada, claro que investindo em genética e tudo. Esse animal vai ter que chegar com um peso ideal em confinamento para usar o mínimo de tempo em confinamento. Por causa de custo, por causa de mão de obra, por causa de máquina, por causa de um monte de fatores. Então, aproveitar ao máximo esse animal no pasto e fazer o acabamento em confinamento. Com esse trabalho, a recria praticamente vai ser eliminada. Então, esse animal vai chegar na desmama, vai ser tratado ele até recuperar esse estresse da desmama, vai para o pasto e do pasto de qualidade ele vai voltar para o confinamento com uma idade aí de 13, 14 meses, então não vai ter recria. Você pode usar esse espaço da fazenda para uma vaca, aumentar a quantidade de vaca e daí eu vou ter o maior número de bezerro para engordar. E para ajudar o pecuarista a conquistar esses números, o pesquisador do IAPAR fez o diagnóstico e trabalha para tornar a área mais produtiva. Elir, você partiu de onde para tornar essa área aqui mais produtiva? Bom, Sérgio, a primeira coisa é uma visita in loco para ver o estado da pastagem. Ver se tem problema de erosão, problema de plantas daninhas, que isso ocorre, é muito comum. E após essa visualização do estado da pastagem, você vai fazer uma análise de solo. Então você vai pedir uma análise de solo, que é a primeira coisa para você ter um verdadeiro diagnóstico. Então, a partir da análise de solo, você vai saber se precisa de calcário, como está o teor de fósforo, se tem alumínio, se aquela forrageira é adaptada para aquele nível de fertilidade. Então, esse diagnóstico ele começa com a visita no local e a análise de solo, que é um documento importante que todo pecuarista tem que fazer nas áreas de pastagem. O pessoal faz na área de soja, faz em área de milho, mas na área de pastagem não se está usando o mesmo critério com as lavouras que nós temos no estado do Paraná. Então a pastagem ela tem que evoluir, ela tem que ser tecnificada e tudo começa com a análise de solo. Professor, nós estamos aqui nesse pasto e estamos vendo que está verdinho.
e até com bastante rebrote. Como chegar nessa condição tão boa? Isso é respeitando o princípio de nutrição de planta e o manejo. Então você tem que ter um resíduo foliar, nunca rebaixar demais o pasto, e quando tem uma reserva no sistema radicular, ela tem um rebrote muito bom. Então nós vamos observar aqui, por exemplo, então você vê que estão com as folhas verdes, folhas novas, com isso prova que nós estamos no mês de julho, em pleno inverno, e é muito raro você ver no final de julho, meados de julho, uma passagem braquiária com esse rebrote aqui nas condições do Paraná. Então você vê que um solo bem adubado, uma passagem bem adubada, ela entra produzindo mais no inverno e também o rebrote dela na primavera, ele antecipa. Então eu falo até brincando, é que esse pecuarista das áreas declivosas estão sentados num tesouro, né? Ele pode triplicar a produção com pequenos investimentos em adubação. No caso das análises que nós fizemos aqui na região da oeste, né, nessas regiões aqui de Laranjeira, Guaraniaçu, o único elemento faltante aqui é o fósforo. Mas como fazer um trabalho de recuperação do solo em uma área assim tão declinada? Esse foi o desafio maior, porque nós ficamos 2 anos pensando como levar a tecnologia até esses locais em áreas declivosas, sabendo que não tem como você dessecar, como você melhorar a pastagem, como andar com a máquina adubando. Foi quando nós conhecemos essa máquina, que ela é a propulsão a ar, que ela joga um insumo através de dutos, né? De uma caixa elevada a um motor a ar que joga a semente até 30 metros, o adubo, o calcário, o gesso, até 30 a 40 metros de distância. Essa máquina ela é muito utilizada em Santa Catarina para usar calcário em áreas de bananeira, na cultura da bananeira. E aqui ela se adaptou muito bem, né? Fizemos pequenos ajustes nela e hoje ela está servindo com uma boa eficiência para levar o calcário, o gesso, o adubo, as sementes que nós estamos preconizando para as áreas. Então foi a mão na luva. O que nós estávamos precisando para cumprir o desafio era essa máquina que veio nos ajudar. O pesquisador do IAPAR lembra que para cada região do estado, um estudo é diferente. O projeto para o produtor Mauri é para quanto tempo? O nosso projeto aqui, quando eu falo nosso, é porque existe um desafio que nós estamos pegando a mão junta, né? A pesquisa, o pecuarista, é para 3 anos. 3 anos. E aqui está com quanto tempo nesse pasto assim? 1 ano. Completando 1 ano. 1 ano. Completando 1 ano. Completando 1 ano e agora no final de 3 anos, nós acreditamos, nós estamos trabalhando para isso, que ele vai triplicar a produção dele e vai melhorar os índices zootécnicos.